Bem, quando vem aproximando aquela data tão esperada, que é a data de ganhar um bebê, a gente já tem que estar preparado, já tem que estar com a bolsa pronta, com as malas prontas, faltando de repente colocar uma coisinha ou outra só. Então, o que levar para maternidade ao ir ganhar o bebê? Então, são várias coisas que a gente tem que observar. Eu, depois de muito quebrar a cabeça, de perguntar um ou outro, eu montei a minha lista. Eu usei como base a lista de uma maternidade, peguei algumas dicas com umas pessoas e usei também a experiência que eu tive com a gestação do Yuri no caso, né? Então, para ganhar a Sara, eu fui mais preparada e já levei coisas que eu não havia levado no caso do Yuri. Com essa lista que eu fiz, eu não precisei de mais nada, né? Não precisei de nada além do que estava na lista. Então, eu vou deixar a lista para vocês na descrição desse vídeo. E comenta lá se de repente você já fez a sua lista e não estava lembrando de alguma coisa, ou se você acha que eu devo incluir alguma coisa na minha lista, que eu edito a descrição, incluo a sua sugestão e a gente pode ajudar outras mamães, papais, né? Porque nesse momento tão especial a gente quer que dê tudo certo. Geralmente a bolsa fica muito cheia. A bolsa não, né? Não dá uma bolsa só, não dá. Tem que ser 2, 3, porque são muitas coisas para a mamãe, para o bebê e para o acompanhante. Com a questão da pandemia, no meu caso, eu não pude trocar de acompanhante. O acompanhante que foi comigo teve que ficar do momento que eu internei até a saída. Eu não sei como está funcionando cada hospital, é interessante observar isso também. As visitas estão proibidas, né? Pelo menos onde eu ganhei, então você pode verificar também a questão de visitas, mas o recomendado mesmo é que nem recebam. Aproveita essa questão da pandemia, né? Já informa para todo mundo, mesmo se o hospital que você vai ganhar, que você planeja ganhar, esteja aceitando visitas, uma por dia, por exemplo, ou duas, já fala que nem está aceitando porque você vai privilegiar uns em detrimento de outros, aí vai dar confusão. Então é melhor nem levar. Então, esse é um ponto bem importante. Aí coloca para mim nos comentários e comenta também assim, nossa, me ajudou demais, eu procurei e não achei nada parecido. Uma coisa muito importante de ser verificada que a gente não lembra, eu esqueci na vez do Yuri e da Sara também. E aí, essa questão em particular. Não foi muito bem planejada, mas deu certinho. O que cobra e o que não cobra para o acompanhante. Porque geralmente é seu marido, as despesas são ali compartilhadas, né? Então você tem que se planejar pensando no acompanhante também. Então, no caso, o meu plano ele não fornecia nem coberta para o acompanhante. E a questão da coberta, acabou que eu passei a minha para ele, a gente acaba conseguindo uma coberta lá. Mas olha só, não fornecer coberta para acompanhante. Sem noção. Não fornecer toalha para o acompanhante. Então, tem coisas que você vai ter que se informar ou levar sobrando. Então, a coberta foi necessária. Levem a coberta por segurança. A toalha, levem por segurança. Eu já tinha levado mesmo para mim, mesmo sabendo, eu já tinha visto lá que forneceria para mim, mas eu levei para o acompanhante, no caso, para o meu marido. É um negócio muito importante de vocês observarem é onde vocês vão parar o carro. Aliás, como vocês vão para a maternidade. Eu vou de aplicativo, não vou falar nomes de aplicativos, né? Então, eu vou de aplicativo de motorista, todo mundo conhece e todo mundo usa muito hoje em dia. Faz uns testes uns dias antes, no horário que você pretende ir, caso seja planejado. Porque se não for planejado, aí pode ser qualquer horário. Faz só uns testes em horários alternados também. De valor, quanto que tá dando? Porque muda constantemente. Faz um teste no final de semana, faz um teste dia de semana para você se planejar, entendeu? Colocar uma reserva aí para isso
já pensando que o valor pode variar entre X e Y, né? Que foram as simulações que vocês fizeram. Então, faça essas simulações. Garantam que o aplicativo está atualizado, que o celular está funcionando direitinho. De preferência, instala o aplicativo no celular, no seu celular e no do acompanhante. Porque se der um probleminha no seu, o do acompanhante está ok. E por que tem que fazer os testes dias antes? Porque, na verdade, é Deus que sabe a hora certa. Se for para o bebê vir um pouco antes, ou vir no tempo que Deus entendeu que é a hora dele vir, ele vai vir. Então, começa a testar lá para o 7º mês, 8º mês, vai testando, vai vendo como que tá. Aí, beleza. Então, você vai de aplicativo. Se você for de carro próprio, você já olhou onde você vai parar? Quanto vai ficar? Já se planejou com relação a isso? O que acontece? Eu vou falar para vocês como que aconteceu comigo. E aí eu gostaria que vocês colocassem no comentário de verdade se isso fez diferença para vocês. Falando, não, Renata, que ideia maravilhosa, porque para mim foi um insight que eu tive. Foi Deus, né? Foi Deus, gente. Quando a gente tem essas ideias assim, é Deus agindo na nossa vida. Então, eu tive uma ideia assim, eu tava pensando, meu Deus, vou gastar dinheiro demais com estacionamento. O que eu fiz? E isso é importante vocês fazerem. E a gente vai na maternidade constantemente, né? Se for o mesmo lugar que você está fazendo pré-natal, ou se for próximo. E se não for o lugar que você está fazendo pré-natal, você tem que fazer uma visita lá. Faz um roteiro e dá uma passada lá para olhar na redondeza se tem lanchonete, como que é. Porque às vezes é um lugar que não tem lugar nenhum para você comprar um lanche. Então você tem que se planejar com relação a isso, levar um lanchinho. Mesmo se tiver lanchonete, gente, eu recomendo que leve um lanchinho. É uma fome que dá na gente de madrugada, e às vezes não tem nada, porque a gente deixou para comprar as coisas perto, né? Coisas de comer. Então meu marido saía toda hora para comprar alguma coisa. Mas também com a questão da pandemia, sai tem que ficar tomando banho na hora que volta toda hora, aí fica difícil. Então você tem que sair pouco. Um pouco que você sai, você não consegue comprar tudo que precisa. E de madrugada dava muita fome. Então leva uns petiscos, alguma coisa que você gosta de comer, que dê para levar. Leva, melhor, uns biscoitinhos, algumas coisinhas que deem para você ter lá como uma contingência, tá bom? Observa também se o almoço tá incluso para acompanhante. Então eu volto naquela questão. Verifique tudo que o plano cobre para você e para o acompanhante e o que ele não cobre para o acompanhante para vocês planejarem. Então vamos voltar à questão do transporte. Você vai de carro próprio. Eu tava andando lá na região e vendo os valores dos estacionamentos. Falei, meu Deus, gente, é muito caro, é muito caro. E eu falei, gente, eu não tenho condições de pagar isso não. Claro que eu ia dar meu jeito, eu ia dar meu jeito. Mas tava tipo R$ 70 a diária, 70, 80. Era para pernoitar, né? Uns R$ 80. E são aproximadamente 3 dias. Se acontecer algum imprevisto, vai mais um dia. E eu fiquei pensando, gente, é muito dinheiro. Porque com o valor de uma diária eu abasteceria e eu ia e voltava. Olha para vocês verem. E eu ia pagar uma diária esse valor todo. 3 dias e aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. E eu cheio de coisa, cheio de preocupação, doido pra ver o rostinho do neném, pensando na questão do valor do estacionamento desumano. E eu andei assim, perto, porque também não tem condição, não dá pra parar longe da maternidade, tem que ser perto da maternidade. Não dá, vai não, a 3 quarteirões tem um lugar bom. Você vai andando, parindo, quase parindo, né? Dependendo se a pessoa for ganhar de parto normal, tá lá sentindo dor, vai andar, não tem condições. Então eu fiquei pensando, gente, e era muito caro e eu tava doida já. Falei, beleza, vou arrumar esse dinheiro, vou levar, vou pagar. Mas aquilo ali não saía da minha cabeça, martelando aquilo ali. Poxa, nossa, é muito dinheiro. E aí eu comecei a pensar onde eu poderia parar perto, né, mais ou menos perto. Aí que foi a ideia brilhante. Porque olha só, você vai de carro particular, você vai parar no estacionamento, ou então o seu marido vai
te deixar na maternidade e ele vai ter que ir pro estacionamento, para você não andar do estacionamento até a maternidade. Por mais que às vezes tenha um estacionamento ao lado, que era o meu caso, era ao lado, mas tem uma rampinha, tem, enfim, um desconforto. Enquanto que na maternidade tem o lugar para o carro entrar e te deixar na porta, de modo que você não suba murro nem nada, você vai andar o mínimo possível. Então o ideal é você ser deixado ali na porta. Mas também é bom você ficar na porta com seu acompanhante, é muito ruim você ficar ali sozinho. E se o seu marido for estacionar o carro, ele vai ter que te deixar ali fatalmente. Dependendo das suas condições, você não tem condições de ficar sem o acompanhante. Aí eu fiquei pensando assim, se eu for de carro, que era a opção mais barata, né? Porque o aplicativo também não fica tão barato. Eu ir e voltar de aplicativo seria como se eu tivesse pagando, ia ficar mais barato. Então eu pensei, eu vou ir e voltar de aplicativo, porque ia ser o valor de 2 diárias, eu ir e voltar de aplicativo. Melhor do que eu pagar 3 diárias, né? E sem saber se eu ficaria mais tempo, porque a gente nunca sabe. Então eu comecei a pensar na região perto onde eu poderia parar esse carro. Aí você pode verificar a opção ou de um estacionamento mais barato. E aí o que eu comecei a fazer? Pensar em lugares. Tal lugar, será que tá certo? Aí eu pegava o endereço do tal lugar que eu tava pensando e calculava um Uber, né? Um aplicativo. Aí falei que não ia falar do aplicativo, falei, não tem jeito não. Calculava o aplicativo daquele lugar até a maternidade. E aí eu consegui um negócio super bacana, assim, tava dando R$ 8 do lugar que eu pensei até na maternidade. E vice-versa, da maternidade até lá. Então foi isso que eu fiz. Eu estacionei num lugar que não era muito perto da maternidade. Aí você pode pensar na casa de um amigo, em algum prédio, algum estacionamento que cobre mais barato. No meu caso, Deus me abençoou demais, eu não paguei nada. Meu carro ficou 3 dias nesse lugar e eu não paguei nada. Olha que bênção, eu não paguei por esses 3 dias. Enquanto eu estaria pagando lá R$ 80 por dia no estacionamento, eu consegui um lugar que Deus abençoou e o pessoal não me cobrou. Foi uma bênção gigante na minha vida. Agradeço demais a Deus. Então, aí o que que eu paguei? O combustível, né, para chegar até esse lugar. E o aplicativo desse estacionamento até a maternidade, que foi R$ 9, 8, R$ 9. E parou na porta para mim. Meu acompanhante desceu comigo, o motorista do aplicativo ajudou a descer com as malas. Então, foi excelente, né? Para quem não tem condições de pagar o aplicativo de casa até lá, ou não tem condições de pagar o estacionamento, tem uma alternativa, um meio termo, né? Você vai de carro até o mais perto possível, para num lugar bem acessível e paga um aplicativo para terminar de chegar. Então foi muito bom, porque o aplicativo me pegou dentro do lugar que eu guardei meu carro. Então, eu só saí de um carro e fui pro outro, assim, andei 2, 3 metros. Ele pareou, né? Parou o carro do lado do meu. Então, não andei nada, foi super, assim, tive uma comodidade maravilhosa. E fui de aplicativo e eu pagaria esse valor absurdo aí que eu falei pra vocês que eu tava sofrendo. Tive essa bênção aí, Deus me iluminou com esse pensamento e eu tive a bênção de nem me cobrarem e eu pagar só o aplicativo. E foi muito bom, porque o carro ia ficar literalmente parado. Você precisa do acompanhante, o acompanhante tá lá porque você precisa dele. Principalmente depois da cirurgia, a gente tá muito debilitado, a gente precisa do acompanhante. Então ninguém vai ficar usando o carro. E numa necessidade, você usa o aplicativo mesmo. Porque perto de maternidade, geralmente é muito bom para ter carro. O pessoal sabe, né? Que o povo tá sempre pedindo e tudo. Mas façam esses planejamentos que eu falei com vocês primeiro. Façam os testes. Agora, um negócio super importante também que eu dou a dica para vocês é sobre o celular. Eu me preocupei o tempo todo em deixar o celular carregado. Só que aí você tá indo pra maternidade, você vai avisando, tô indo pra maternidade, para as pessoas mais próximas, né? Tô na recepção, fiz a ficha, a gente fica fazendo isso, não tem jeito, é mulher. Eu não sei, pode ser que alguns homens também tenham esse nível de detalhe, né? Mas mulher não tem jeito. Então você fica informando toda hora, cada detalhe. E você vai descarregando seu celular no caminho todo. E quando você tá lá aguardando,
você só para de mandar mensagem quando você entra para a sala de cirurgia que tomam o seu celular, porque senão você continuaria mandando mensagem. Se deixar, você tá mandando mensagem lá na hora, tá te cortando, você tá mandando mensagem. Então, o que aconteceu comigo? Eu deixei o celular carregadinho, carregou a noite inteira, porque graças a Deus o meu, Deus permitiu, no caso da Sara, do Yuri, não foi assim. No caso da Sara, Deus permitiu que fosse na data que eu escolhi, que fosse cesárea, que fosse tudo do jeito que eu quis. Então deu tudo certinho meu planejamento. Mas por isso que tem que estar tudo sempre pronto, celular sempre carregado, porque poderia ter sido outra data, né? Mas Deus quis que desse tudo certinho de acordo com o que eu planejei. Então, beleza, tava tudo perfeito. E eu fui pra sala lá de parto e tudo, que eu não sei como que fala direitinho o nome, né? E você fica até 1 hora esperando, e na cirurgia em torno de 1 hora e pouco, e se não for parto normal, porque parto normal até o dia inteiro, Deus me livre. Ai, gente, é porque eu não tenho interesse em parto normal, por isso que eu falei assim. Então, até o dia inteiro e tudo, e depois você vai para uma salinha de recuperação pós-parto. No meu caso, eu fiquei lá 2 horas e meia, 3, porque o efeito da anestesia demorou a passar. Então, é tudo muito demorado. E quando eu voltei pro quarto, meu celular estava desligado, desligou, descarregou todo. Por quê? Eu não pensei. Eu deveria ter ou desligado ele, ou colocado no modo de economia, ou no modo avião. Então a dica que eu dou é essa. Quando você for ganhar o bebê, se der, no meu caso não deu, eu não me deixaram subir pro quarto, eu fui direto ganhar. E aí você vai pedir o acompanhante, ele também tá com 1000 coisas na cabeça, coloca no modo economia, ou desliga, ou modo avião, para quando você chegar com o bebê que você quer mandar um monte de mensagem, que você tá muito feliz, quer mandar fotinha, você quer, porque o homem não manda mensagem para as mesmas pessoas que a gente quer mandar. Os contatos dele, as pessoas mais próximas dele, são diferentes das pessoas mais próximas da gente. Então, deixe o celular carregadinho e desliga ele antes de ganhar efetivamente. Então, basicamente as dicas são essas, né? Mais importante que eu acho aí é a questão logística, né? O que que tem em volta, lanche, reserva financeira, gente, reserva um dinheirinho, porque são muitas emergências. São coisas que não dão para prever, um remédio, alguma coisa assim que você precisa. Então leva um dinheiro, o dinheiro que você puder levar, né? Não tem como falar valores aqui. Também depende do seu estilo de vida. Eu vou falar que separa R$ 50. R$ 50 às vezes é muito para algumas pessoas e para determinadas pessoas não é nada. Então, pensa aí o que pode ser a sua reserva, né? Se puder ser a partir de R$ 100, uns 150 é bom. Pra lá, né? Quanto mais melhor, porque emergência são coisas que a gente não consegue prever. Então, a listinha tá nos comentários, nos detalhes do vídeo. Pra mim foi ótimo. Teve muita coisa que eu não usei, mas como a minha irmã falou, melhor levar, porque você não sabe quantos dias vai ficar. Com essa questão de pandemia é difícil de outra pessoa ficar levando, então pode levar algumas coisas a mais, né? E no mais, eu espero ter ajudado. E deixa nos comentários para me ajudar, para melhorar meu conteúdo, se tiver alguma outra sugestão. E por favor, se eu tiver feito a diferença para você, tiver te dado essa super dica que foi maravilhosa, ou na lista tiver um negócio que você não pensou, deixa nos comentários. E compartilha também com as gravidinhas que você conhece, com alguém que tá para ganhar bebê. É tão bom a gente ajudar as pessoas, né? Quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem também de outra forma. Então, vamos ajudar, tá bom?